Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo toda a sua igreja na sua presença. O tema de hoje é motivo de desânimo em relação à fé. O texto que nós vamos utilizar é Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste chamado. Que o Senhor aplique, então, a sua palavra aos nossos corações. Motivo do desânimo em relação à fé. De forma geral, nós podemos dizer que o motivo do desânimo em relação à fé está associado à ignorância em relação ao estado de desânimo. Muitas pessoas vivem em negação e, por conta disso, não tomam as devidas atitudes em relação ao estado de desânimo que se encontra. Então, algumas pessoas ignoram, então, o problema do desânimo. E ignorar o problema do desânimo não vai fazer com que as coisas sejam resolvidas. A motivação para buscar o Senhor, para se quebrantar diante de Deus, para frequentar a igreja, para ler a palavra, para orar, para desenvolver seu ministério, essa motivação não vai vir enquanto a pessoa está em estado de negação em relação ao estado que se encontra. Então, de forma geral, não perceber o estado de desânimo vai fazer com que a pessoa continue nele. Um outro aspecto também que, de forma geral, às vezes contribui para o desânimo em relação à fé é a ignorância em relação a Satanás e seus exércitos. A atuação desses espíritos contra as nossas vidas. Então, a Bíblia diz que Satanás é um ser astuto, que pode, inclusive, se disfarçar em anjo de luz. O que a gente observa, então, é que estamos numa guerra espiritual. Estamos numa batalha. O nosso dia a dia, essa batalha faz parte do nosso dia a dia. Nós precisamos agir como pessoas que estão na batalha. E por conta disso, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade de forma adequada. Satanás e seus anjos vão investir contra a igreja, vão investir contra a sua vida espiritual. E você precisa, então, ir se fortalecendo com as armas que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que a nossa vida cristã se torne cada vez mais fervorosa. Então, ignorar a Satanás e seus exércitos, viver como se não existisse o mundo espiritual, como se não existissem esses espíritos malignos, não vai nos ajudar a resolver os nossos problemas de depressão e de desânimo. Então, muitas vezes, o desânimo é ocasionado por esses ataques espirituais que sofremos. O outro motivo que, de forma geral, às vezes traz esse desânimo para a vida da igreja é a falha em reconhecer que a vida cristã é uma vida integral, é uma vida equilibrada. A vida cristã, ela não pode ser focada somente em alguns aspectos das nossas necessidades. A vida cristã precisa ser focada nos vários pontos das nossas necessidades. Então, mente, coração e vontade. São os três aspectos essenciais para que o Evangelho alcance e a vida cristã, então, possa ser para que a vida cristã possa ser mais equilibrada. Então, o Evangelho precisa alcançar esses três aspectos. Do contrário, esses desequilíbrios vão, com certeza, gerar o desânimo na vida espiritual. Então, a causa dessa falta de equilíbrio é justamente, muitas vezes, a promotora desse desânimo na nossa vida espiritual. Então, o que pode ocasionar desânimo na vida cristã? Nós voltamos aqui para o nosso texto, ele diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste chamados. Obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste chamados. O apóstolo Paulo aqui, então, nos dá algumas instruções que são importantes para que nós tenhamos esse equilíbrio necessário, para termos uma vida cristã mais fervorosa e mais abençoadora. O que pode ocasionar o desânimo na vida cristã?
Primeiro, a falha em receber e perceber a abrangência do Evangelho. A falha em perceber a abrangência do Evangelho. Algumas pessoas pensam que o cristianismo é meramente uma mensagem de perdão. E não é. Não é somente uma mensagem de perdão. Então, quando se fala assim em Evangelho, a pessoa vai logo se focando no fato de que Jesus morreu por nós na cruz e os benefícios dessa morte de Jesus para as nossas vidas. E aí se foca somente nisso, na salvação, e se esquece da santificação. E aí o que a gente observa, então, é que o Evangelho não é somente pregação sobre salvação. O Evangelho abrange todas as nossas necessidades. O Evangelho é um projeto de vida de Deus. E a salvação é apenas o início. Aceitar Jesus como nosso Salvador é apenas o início desse projeto de salvação, que abrange todas as nossas experiências de vida. Então, o Evangelho é um projeto de vida que abrange a salvação, mas que abrange a santificação e o nosso desenvolvimento nesse processo. Então, muitas pessoas dão uma ênfase equivocada ao Evangelho. A falta de percepção, então, a respeito da abrangência do Evangelho. E aí nós temos outros que concebem o cristianismo apenas como uma moralidade, o aspecto moral. Pessoas se focam muito nisso. E essas pessoas costumam exaltar o Sermão do Monte, exaltar os comportamentos éticos que o cristianismo ensina e se focam muito na parte ética, na parte moral, na parte comportamental. E se esquece das outras partes. E aí essas pessoas acabam tendo experiência com os pontos que falam a respeito da moralidade, mas não desenvolvem a sua espiritualidade e não têm uma experiência de salvação. Porque o objetivo delas não é buscar salvação, é apenas ter os pontos éticos e morais do Evangelho. Durante a minha vida cristã, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas assim. E tive um professor na faculdade, por exemplo, que era uma pessoa que conhecia demais o Evangelho, mas não queria nenhum tipo de compromisso com o Evangelho. Pelo contrário, tinha até uma religião que não tinha nada a ver com o cristianismo. E o que a gente observava, então, era esse cuidado com os aspectos éticos do Evangelho, sem essa preocupação com o aspecto salvífico do Evangelho. Então, muitas vezes, o que gera depressão em algumas pessoas cristãs é justamente essa falta de percepção sobre a abrangência do Evangelho. E aí, o foco, muitas vezes, é no aspecto moral, os focos, às vezes, é só no aspecto salvífico do Evangelho. O Evangelho não é só salvação, o Evangelho não é só comportamento, não trabalha só comportamento. E isso a gente pode observar justamente porque no culto evangelístico, por exemplo, você prega e as pessoas, tanto as novas convertidas, ou melhor, tanto as que não são convertidas como as que são convertidas, são edificadas, são confrontadas pelo Evangelho, são desafiadas a viver uma vida melhor. Então, o culto evangelístico, ele nunca é um culto somente destinado para um grupo de pessoas que não são cristãs. Ele aborda todas as necessidades da igreja. E esse é um aspecto que nós precisamos observar em relação ao Evangelho. Então, a falta de compreensão a respeito da abrangência do Evangelho gera essa depressão espiritual, essa falta de ânimo para continuar buscando e desenvolvendo a sua vida cristã. O segundo ponto que eu gostaria de abordar, que responde à pergunta o que pode ocasionar desânimo na vida do cristão, é que falharmos em compreender que o homem deve estar envolvido na mensagem do Evangelho de forma total. Falharmos em compreender que o homem deve estar envolvido na mensagem do Evangelho de forma total também vai gerar esse estado de desânimo em relação à fé. O homem é mente, é coração e é vontade. E é o que o apóstolo Paulo, então, aborda nesses textos, nesse texto que nós lemos.
Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste chamados. Obedeceste de coração a forma de doutrina que foste chamados. Segundo ponto, então, que a gente vai observando é que há pessoas que parecem colocar em uso somente a cabeça, o intelecto, o entendimento. E aí, para essas pessoas, a ênfase que elas dão é a filosofia cristã, é a teologia. Gostam de debater, gostam de defender a teologia cristã. E aí você vê que são pessoas que têm um conhecimento profundo das Escrituras. Mas esse conhecimento não chegou ao coração, esse conhecimento não chegou a ser desenvolvido em forma de obediência àquilo que a pessoa aprende. E aí a pessoa não tem uma experiência de salvação, por conta justamente dessa ênfase que se dá apenas ao conhecimento do Evangelho. Conhecer o Evangelho, concordar com o Evangelho, não faz de ninguém um cristão. E isso a gente precisa estar bem claro em nossas mentes. Não se é cristão porque concorda com os pontos de vista do cristianismo. Não se é calvinista porque se concorda com os pontos de vista de Calvino. Se é calvinista porque se pratica a doutrina calvinista. Porque no dia a dia, isso é uma realidade em nossas vidas. E aí o que a gente às vezes observa é que algumas pessoas chegam nesse estado de desequilíbrio, justamente por conta de dar uma ênfase muito grande ao conhecimento doutrinário, sem, contudo, abordar as outras fases, as outras áreas da nossa vida que precisam ser abordadas. E isso gera desequilíbrio e vai gerar desânimo em relação à busca da presença do Senhor, em relação à vida cristã. Há pessoas que o Evangelho parece afetar somente o coração. São pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade emocional e que, quando ouviram o Evangelho, elas foram impactadas e transformadas, de forma que elas tiveram uma experiência poderosa nesse aspecto emocional, nessa área emocional. E aí, por conta disso, elas começaram a enfatizar somente o aspecto emocional da vida cristã. E aí, são pessoas que tiveram uma libertação emocional e que se focaram só nisso. E o Evangelho não é só isso. O Evangelho não é somente experiência emocional. Existem algumas pessoas que têm uma tendência natural para a busca do sobrenatural. E aí essas pessoas, de repente, tiveram experiência sobrenatural com Deus, tiveram uma manifestação sobrenatural e se decidiram por conta disso. Eu já conheci, por exemplo, pessoas que, porque viram uma outra pessoa ser curada, se converteram. Não sabiam o que era que estavam fazendo, não sabia o que era que o Evangelho exigia delas, e depois chegava e dizia, não, eu me converti, e você não via os traços, os sinais de conversão na vida da pessoa. Porque a conversão dela foi firmada somente nessa experiência sobrenatural, nessa experiência emocional que ela teve ao ver uma outra pessoa ser curada na frente dela. Mas a experiência com Deus realmente não houve, porque o cristianismo não é somente experiência emocional. O cristianismo envolve outras áreas da nossa vida que precisam ser supridas. E aí, no decorrer da vida, essas pessoas que se voltam para o cristianismo por conta de alguma experiência sobrenatural ou de alguma experiência emocional, essas pessoas vão desanimando no decorrer da vida. E aí se tornam crentes deprimidos e, às vezes, até saem da igreja, porque não tiveram a compreensão do que estavam fazendo. Não desenvolveram o que precisava ser desenvolvido na vida cristã. Então, são pessoas que muitas vezes têm essa experiência emocional, mas não se convertem de verdade. Depois nós temos um outro tipo de pessoa, que são pessoas que deixam que somente a vontade seja envolvida. Essas pessoas, por exemplo, vão num culto e houve um pregador que tem uma habilidade envolvente de persuasão e, de repente, o pregador tem aquele jeito de envolver as pessoas, envolve as pessoas e conduzem elas a terem uma decisão. E aí tomam uma decisão
E depois daquela decisão, a pessoa diz, não, agora eu sou cristão. E vou manter minha palavra. E elas mantêm a palavra. E vão para a igreja. E vivem uma vida cristã extremamente superficial. Porque não chegam a viver uma vida de santificação, uma vida de obediência, e também não chegam a entender o que é que elas realmente estão fazendo, o que é que elas, qual é o desafio real do Evangelho. Então, são pessoas que querem servir a Deus na base da força, da vontade. E não é assim que a vida cristã é desenvolvida. E aí o que a gente observa, então, são pessoas assim. E às vezes o que a gente observa é que essas pessoas se encaixam bem naquele perfil de pessoas que foram criadas dentro da igreja. Quer dizer, foram criadas dentro da igreja, não entendem muito bem nada sobre o Evangelho, ou entendem muito superficialmente, não sabem bem a respeito de salvação. Acho que salvação é ser membro da igreja, é entrar na lei dos crentes. Né? Aí são pessoas que estão dentro da igreja, mas que não compreenderam ainda a necessidade de salvação. São pessoas que ainda não tiveram experiência real de salvação. Mas às vezes são até membros da igreja. E o que a gente observa, então, é essas pessoas têm que ter aquela força de vontade para manter o vínculo com a igreja, mas não têm a força de vontade para se santificarem, para buscarem a Deus, para buscarem conhecimento da palavra, não buscam essas coisas. E aí se torna aquele crente que vai frequentemente às atividades da igreja, que frequentam aniversário de igreja, alguns cultos assim mais importantes na história da igreja, mas não são realmente pessoas envolvidas. São pessoas desmotivadas em relação à fé. E o que a gente aprende é que essa falta de motivação se dá justamente porque só o aspecto relacionado à vontade é que está envolvido no processo. E não é somente vontade. Vida cristã não é somente vontade daquele que adora. Vida cristã precisa ser acompanhada com os outros aspectos. E aí a gente precisa, então, ter esse equilíbrio entre os vários aspectos. Então, há pessoas que deixam que somente a sua vontade seja envolvida. E aí, nesse caso, são pessoas que decidem adotar o cristianismo, em vez de serem dominados por ele. Quando a pessoa quer servir a Deus na base da sua força, da sua vontade, elas, então, assumem o cristianismo, mas elas não assumem as implicações de serem cristãos. E esse é um aspecto que a gente precisa observar. Então, ser cristão envolve muito mais do que somente aceitar uma fé, aceitar uma religião. Ser cristão envolve um projeto de vida, que envolve vários aspectos da nossa vida. E isso precisa acontecer em nossos corações. Então, muitas vezes, o que nós encontramos são essas pessoas extremamente com a vontade forte, que decide uma coisa e mantém, mas não mantém da forma adequada, porque não tem o conhecimento para isso e porque não tem o estado de obediência, não vive em obediência à palavra de Deus e à sua vontade. E aí, por último, respondendo à pergunta, porque o que pode ocasionar desânimo na vida cristã? Já vimos que a falha em perceber a abrangência do Evangelho. Vimos também que o que pode ocasionar desânimo na vida cristã é falharmos em compreender que o homem deve estar envolvido na mensagem do Evangelho de forma total. Quer dizer, mente, emoção e vontade precisam estar envolvidos. Quando só uma dessas coisas está envolvida, não há uma conversão genuína e a pessoa fica desmotivada em buscar o Senhor e engrandecer o seu nome. E quando um crente convertido se foca somente em um desses pontos, ele vai, com certeza, ficar em estado de desânimo. É o crente que se foca só na busca de experiência com Deus, mas não tem conhecimento do Evangelho. Não tem vida de santificação. É o crente que está focado só na vida de santificação, mas que também não tem conhecimento, não tem entendimento de por que precisa se santificar. E não tem experiência emocional. É aquela coisa fria, aquela vontade forte, mas fria. E existe o outro que tem conhecimento das Escrituras, mas esse conhecimento não impacta de forma prática
no dia a dia dessas pessoas. Então, esse desequilíbrio vai levar, então, ao desânimo em relação à vida cristã. Por último, então, qual é o ponto de equilíbrio? Se nós temos os desequilíbrios, com certeza nós temos o ponto de equilíbrio. E é interessante ainda nós observarmos que, às vezes, o ponto de desequilíbrio é um ponto só desses. Nós falamos só de pessoas que enfocam o conhecimento, outros que enfocam a emoção, outros que enfocam a parte de experiência, né? A parte de obediência, mas às vezes o foco é diferente. Pode satisfazer completamente o intelecto do homem, sem o coração, ou melhor, o intelecto e o coração sem a vontade. Não vai resolver muito a situação da pessoa. Aí, às vezes, a ênfase é na vontade e no coração, sem o intelecto. E aí a pessoa não entende nada do que está fazendo. Quer dizer, há sempre um ponto de desequilíbrio quando os três aspectos não estão relacionados à vida cristã, não estão relacionados ao desenvolvimento da vida cristã. Essas coisas devem estar não somente acontecendo em nossas vidas. Mente, coração e vontade precisam estar envolvidas no desenvolvimento da nossa vida cristã. Mas precisa ser da forma como o apóstolo coloca no texto. E é interessante, então, nós abordarmos esse aspecto. Essas coisas devem vir sempre na ordem correta. E a ordem correta qual é? Primeiro, você compreende o Evangelho. O apóstolo diz que ele ensinou, a forma de doutrina foi exposta para aquelas pessoas. E depois elas obedeceram de coração. Então, não há como você, depois de ter conhecimento da doutrina, depois de ter os seus olhos, os olhos do seu entendimento abertos para aquilo que foi exposto pelo Espírito Santo, depois de ter essa compreensão espiritual, você não amar a Deus, não amar aquilo que Deus fez por você. Então, primeiro, o conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina. Depois, amar a Deus, para que isso gere uma obediência que seja expressada num culto de vida, num culto racional diante do Senhor. Então, o equilíbrio é sempre esse, que todas as três coisas estejam envolvidas na nossa vida cristã, mas na sequência certa. Mente, emoção e vontade. Mente, emoção e vontade. Que o Senhor possa estar derramando da sua graça sobre as nossas vidas e nos dando esse estado de equilíbrio. Talvez o seu desequilíbrio seja porque você se foca muito no conhecimento e deixa a parte emocional e a vida de santificação de lado. Ou talvez você se foque muito na santificação, mas não seja uma santificação direcionada pelo conhecimento das Escrituras. Então você precisa ter o conhecimento, você precisa se deixar envolver emocionalmente pelo Evangelho e você precisa obedecer a palavra do Senhor. Esses três aspectos precisam estar presentes em nossas vidas. Que Deus, então, possa nos conduzir a esse estado de obediência e que nós possamos constantemente crescermos espiritualmente e resolvermos tudo aquilo que está pendente na nossa vida cristã e que está gerando esse estado de desânimo. Que Deus possa estar resolvendo e nos conduzindo a uma vida cada vez mais saudável na sua presença. Que você possa ser fortalecido durante esse dia. E que essa meditação possa promover em sua vida crescimento espiritual, equilíbrio na vida cristã. Que Deus, então, nos abençoe e nos fortaleça. Amém.